Aqui é Nathalie e Laine, e nós do projeto História das Mulheres de Roraima. E vamos entrevistar a doutora Blenda Avelino. Fale a nós seu nome completo, sua idade, data de nascimento e formação profissional. Bom, meu nome é Blenda Avelino Garcia, meu nome de casada, né? Mas eu sou de uma família bastante tradicional de Boa Vista, Roraima, né? Da família Tomé. Então, antes de me casar, eu chamava Blenda Tomé Avelino, agora Blenda Avelino Garcia. Eu tenho 43 anos, nasci em 13 de junho de 1974 e sou médica pediatra, né? Fiz faculdade de medicina e após cursei a residência médica, que nós chamamos em pediatria, e tenho o título de especialidade em pediatria. Qual foi o ano que você se formou? Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 1997 e após terminar meus estudos, né, de pós-graduação, que chamam, eu imediatamente retornei para Boa Vista, para minha terra natal, que eu sou roraimense, né, e desde 2000 aqui estou trabalhando e servindo ao meu povo. E a escolarização básica a senhora fez aonde? E sua escolarização básica você fez aonde? Bem, eu estudei, com muito orgulho eu digo que, assim como você, eu estudei toda a minha vida em escola pública, né? Então eu estudei desde a creche aqui na escolinha Princesa Isabel, que tinha ali no centro da cidade. Depois eu cursei o ensino fundamental na escola Euclides da Cunha. Posteriormente, primeiro e segundo ano do ensino médio, eu cursei na escola que até hoje existe, Gonçalves Dias, e só meu último ano de ensino médio foi quando eu fui para Curitiba, estudei lá um único ano e após ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina. A senhora é casada, tem filhos? Sim, sou casada, tenho duas filhas, né, Thaís, de 17 anos, Amanda, de 13 anos. Como sua infância e adolescência foi aqui em Roraima e como era naquele tempo o estado, a cidade de Roraima? Olha, minha infância eu digo que foi a infância mais maravilhosa, mais saudável que uma pessoa pode ter. Então eu vivi, cresci, como eu disse anteriormente, em Boa Vista, né? Brincava na rua. Minha mãe mora na mesma casa até hoje, então a nossa vizinhança, a vizinhança onde eu cresci é a mesma, são as mesmas famílias que moram exatamente até hoje, principalmente a maior parte da minha vida eu morei no bairro São Pedro, né? E foi uma infância muito gostosa, aquela de todo final de tarde, todo mundo se encontrar na frente de casa, as famílias colocavam as cadeiras nas calçadas e ali ficavam conversando até a hora de entrar e dormir. Então eu tinha uma turma muito grande no meu bairro, que a gente se reunia toda noite, brincava de bandeirinha, de cemitério, de bola, fechávamos a rua, bicicleta, eu vivia ralada, vivia machucada, eu soltava papagaio com meu irmão, né, que hoje eu chamo de pipa, eu brincava de peteca, que são as bolinhas de gude. Então essas coisas bem gostosas, férias escolares eu ia para a fazenda, andava a cavalo, me sujava, ficava catando ovos no galinheiro. Então essa foi a minha infância. E é claro, a gente consegue ver a mudança que você me perguntou mais no finalzinho, né, da pergunta, como eram as cidades, eram muito tranquilas, ninguém tinha grade nas portas e janelas, ninguém nem se preocupava em fechar as portas de casa, carro dormia com chave dentro, porque nós realmente não tínhamos nenhum medo, era tudo muito tranquilo. Infelizmente veio o desenvolvimento, as cidades aumentaram, Boa Vista ganhou grandes prédios que antes não existiam, ganhou shoppings, mas com isso também vem a violência, né? Vem o crescimento desorganizado das cidades, pessoas morando meio que em favelas, que antes não existia, todo mundo tinha sua casinha por mais simples que fosse, não existiam moradores de rua. Hoje infelizmente a gente consegue, a gente vê isso nas ruas, né? Muita gente morando nas ruas, ainda mais agora com essa migração venezuelana. Então vieram coisas boas, mas eu ainda acho que vieram muitas coisas ruins.
E é com pesar que a gente pode constatar que talvez a sua infância não foi mais tão boa, tão tranquila quanto a minha infância aqui. Por que a senhora escolheu a carreira da medicina e como foi esse início de carreira? Olha, eu tenho uma tia já falecida, o nome dela é Olenka, inclusive é o posto de saúde, talvez o posto de saúde mais conhecido que tem aqui em Roraima, que é o posto de saúde Olenka, né? Ela era enfermeira e para mim foi sempre meu grande exemplo. Então assim, eu nunca convivi com um médico, mas eu convivi a vida toda com essa minha tia que era enfermeira, morávamos sempre as casas do lado, era irmã da minha mãe, e eu cresci vendo a minha tia ajudar os outros. Realmente ela trazia os doentes, inclusive, para dentro da casa dela. Ela construiu 2 quartos, como se fossem 2 quartos de hospital, e aqueles doentes que eram abandonados por suas famílias, ela trazia para sua casa e cuidava totalmente até a pessoa estar 100% recuperada. Então ela sim foi minha grande inspiração. Então desde que eu via a minha tia, eu decidi muito nova que eu queria fazer aquilo, eu queria ajudar os outros. Esse era o meu sonho. E aí veio a medicina. Então eu realmente, eu brinco para minhas filhas que eu não sei dizer exatamente a idade, mas eu nunca pensei em ser outra coisa. Eu não tive essa fase de um dia eu quero ser cabeleireira, um dia eu quero ser modelo, um dia eu quero ser atriz, Não, eu sempre quis ser médica. Então, assim, tive muito sucesso, como eu falei, embora tenha estudado escola pública, eu digo que meus professores foram professores maravilhosos, né, que me deram toda a base, e eu digo que realmente a minha melhor formação foi o meu ensino fundamental, foi de 1ª a 8ª série. E tive muito sucesso porque consegui ingressar no vestibular de uma grande universidade federal, passei no primeiro vestibular, depois quando fui fazer a especialização também passei de primeira, e essa é a minha carreira. E continuo estudando até hoje. Hoje eu tenho um pouco mais de felicidade porque além de médica, eu me tornei também professora. Eu sou professora do curso de medicina da Universidade Federal de Roraima. Então, além de cuidar dos pacientes, de me dar como médica, eu consigo também formar novos médicos. E isso para mim é bastante engrandecedor. No início da carreira, sabe, da dificuldade? No início da sua carreira, você teve alguma dificuldade? Não. Eu digo, sempre fui uma pessoa de muita sorte. Não, nunca tive dificuldade. Eu realmente, hoje a carreira de médico está um tanto quanto difícil, né? Os salários são extremamente baixos, as condições de trabalho, mas quando eu retornei para Boa Vista, antes mesmo de chegar aqui, eu já estava empregada. Eu já recebi a ligação da diretora aqui da maternidade dizendo: quando é que você vem? Já estamos te esperando. Então isso é muita sorte, né? Hoje no mundo que todo mundo está desempregado e passa meses, anos desempregado, eu ainda estava terminando a minha formação e já estavam me esperando com uma vaga pronta para mim, digamos, de emprego. Então eu não tive dificuldade. Eu posso dizer que nós temos, e não só eu, Blenda, mas todos os médicos hoje, não só de Roraima, mas do Brasil, nós temos hoje sim muitas dificuldades. Com hospitais superlotados, com hospitais sem qualquer condição de trabalho, sem medicamentos, sem maca, sem vaga, sem leitos de UTI. Então, o meu início de carreira foi maravilhosa. Hoje eu estou sofrendo bastante. A sua especialização, por que a pediatria? Eu adoro criança, adoro. Então eu adoro ver desde o dia que nasce, eu adoro ensinar para a mãe que é lindo amamentar, que aquilo ali é o melhor para o bebê, não só para aquele momento, mas para toda a vida dele. Então esse cuidar do ser, desde o primeiro minuto de vida dele, quando ainda é um feto, uma sementinha lá dentro da mãe, e poder acompanhar até os 20 anos de idade, quando aquela pessoa já está um ser humano pronto, digamos assim, maduro, porque a pediatria, embora muitos desconheçam, mas ela vai até os 20 anos de idade. É uma sub-área da pediatria, a gente chama, que é a ebiatria, que cuida dos adolescentes e adultos jovens até os 20 anos de idade.
Então, a pediatria é a única área da medicina que nos proporciona realmente cuidar desde o primeiro minuto de vida até estar um ser humano pronto, maduro, né? E olha tudo, eu não vejo só o coração como um cardiologista, eu não cuido só do pulmão, eu não cuido só dos olhos como um oftalmologista, não. Eu cuido dos olhos, do coração, do pulmão, do abdômen, da pele, eu cuido do psicológico que o pediatra tem. Então, assim, é uma área que, como eu falei, primeiro, amo a criança. E a criança é a base de tudo, né? A base é o futuro do mundo. Então, eu poder contribuir, nem que seja um pouquinho só, para fazer um ser humano melhor no futuro, um adulto bom, uma pessoa boa, um bom cidadão, para mim é o que mais me engrandece enquanto médica. Por isso, escolhi a pediatria. A senhora teve filho pequeno e, ao mesmo tempo, o exercício da profissão. Como foi conciliar a sua vida de mãe com a de médica, e que é uma vida corrida? É extremamente difícil. Talvez essa sim tenha sido o meu grande desafio em toda a minha vida profissional. Como pediatra que eu sou, né? Eu falei anteriormente, eu sou a maior defensora da amamentação. Quando eu tive minha primeira filha, eu não tinha direito à licença maternidade, a ficar 4 meses, ou hoje até é maior esse tempo de 6 meses, eu não tinha esse tempo. A minha forma de contrato de trabalho não me disponibilizava esse tempo. E eu falei, eu fico sem ganhar, eu fico sem receber, mas eu vou amamentar minha filha, amamentar exclusivamente no seio até 6 meses. E assim eu fiz. Então eu vivia numa verdadeira maratona, numa corrida de carro. Eu trabalhava no Hospital da Criança Santo Antônio, corria em casa, amamentava, corria, voltava para o hospital, corria no consultório, atendia, corria em casa, amamentava de novo. E assim foi os 2 anos da minha primeira filha e os 2 anos seguintes da minha segunda filha. A única coisa que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer, é que a partir do momento que a minha primeira filha nasceu, eu deixei de fazer os plantões noturnos, né? Então eu trabalhava muito à noite, trabalhava muito sábado e domingo, e aí eu optei por não trabalhar mais durante os plantões noturnos. Mas eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, às vezes até 10 horas da noite, direto, nesse vai e vem entre consultório, casa, hospital, casa. Então isso realmente é muito difícil. Mas mais uma etapa da minha vida que eu acho que eu consegui ser extremamente vitoriosa. Minhas filhas nunca tomaram leite de lata até 1 ano de idade, minhas filhas nunca usaram chupeta, minhas filhas nunca tomaram mamadeira, e isso é o ideal. Tanto é que eu tenho 2 filhas extremamente saudáveis, elas raramente adoecem, e eu sei que isso foi todo esse doar, esse sacrifício, realmente, que eu deixava de dormir, eu deixava de sair, eu deixei de ter qualquer vaidade, eu só trabalhava e cuidava das minhas filhas. Mas isso realmente me trouxe grande felicidade. A senhora teve ajuda do seu marido ou ajuda de parentes próximos? Bastante, né? Meu marido sempre foi bastante parceiro, embora assim ele não saiba trocar uma fralda até hoje e nunca tenha dado banho, mas assim, eu falava, segura aqui que eu preciso tomar banho, segura aqui pra mim que eu preciso descansar um pouquinho, ele sempre me ajudou. Eu tenho uma família relativamente grande, nós somos 5 irmãos, 4 mulheres e 1 homem, e eu sou a caçula desses 5 irmãos. E as minhas 3 irmãs mulheres, assim, sempre foram muito, muito, muito parceiras, muito amigas. Até hoje, se eu preciso viajar, se eu preciso trabalhar até mais tarde, se eu não consigo pegar minha filha na escola, eu corro, Mana, me ajuda, ligo para uma, ligo para outra, pega a Thaís, deixa a Amanda. Então, assim, eu tive muita ajuda da minha família, graças a Deus, assim, do meu esposo e dos meus irmãos, principalmente, minhas irmãs e irmãos. Né? Nunca deixei minhas filhas com a minha mãe, para minha mãe cuidar, assim como é um costume, né? Mas minha mãe já tinha uma certa idade, assim, e como as minhas irmãs faziam muito bem esse apoio, eu não precisei, não que ela não fosse me ajudar, mas eu falava, não, minha mãe já é um pouquinho idosa, já cuidou de 5, agora está na hora de descansar. Então todo esse apoio familiar
foi das minhas irmãs e do meu esposo. A senhora é presidente do Conselho Regional de Medicina. Como é o exercício dessa função e o que a senhora faz? Bem, é mais uma função de extrema responsabilidade e de aprendizado para mim. Eu sempre digo que desde que eu entrei muito nova no Conselho, talvez eu tenha sido uma das conselheiras mais novas que ingressaram no Conselho Regional de Medicina. Então eu voltei para Boa Vista formada em 2000. Em 2003 eu já fui convidada para fazer parte do conselho. E quando lá eu cheguei, era só aqueles médicos mais antigos, de 50, 60 anos. Eu tinha 30 anos, assim. Eu admirava aqueles médicos. Então foi um grande aprendizado. Então todo dia a gente vê o que eu não devo fazer como médica, né? O conselho ele é uma entidade para fiscalizar, para preservar, para zelar pela boa medicina, pela ética na medicina. Então eu fiscalizo, mas eu digo que aquilo ali me ensina todo dia a ser uma médica melhor. Então é uma responsabilidade muito grande, que é votação. Eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu fui eleita por unanimidade pelo corpo de conselheiros, 40 conselheiros, e já fui reeleita para um segundo mandato. Então, o meu mandato, na verdade, terminou dia 1º de outubro de 2018, mas daqui 2 anos eu assumo de novo. Atualmente, eu sou a primeira vice-presidente. E daqui 2 anos eu assumo de novo a presidência, porque eu já fui reeleita novamente para ser presidente. A senhora já enfrentou algum tipo de discriminação por ser mulher na sua profissão ou outras circunstâncias? Eu digo que muito pouco, mas sempre existe, né? Às vezes um chefe maior, eu acho que a hierarquia deve existir realmente, mas às vezes um ou outro chefe que pensam que porque você é mulher ou porque você é um pouco mais nova que ele, você vai abaixar a cabeça para uma ou outra situação que esteja errada, não vai poder falar. E eu sempre fui uma pessoa um tanto quanto corajosa de falar, não concordo com isso, não aceito isso, não vou fazer isso. Se for uma coisa que realmente vai contra os meus princípios ou vai contra uma boa ética médica. Então, assim, nesse sentido eu acho que sim, eu já sofri algum preconceito, mas eu consegui superar ele na situação que ele aconteceu. No momento que ele aconteceu, eu consegui olhar bem para a pessoa e falar, não, você está errado, não é porque você é meu chefe ou porque você é homem e eu sou mulher que eu vou obedecer e vou fazer uma coisa errada. Então, isso existe, de achar que a mulher é um pouco menos inteligente que o homem, né? E achar que a mulher não deve estar nos cargos maiores de direção. Mas eu acho que também esses desafios eu consegui superar muito fácil. Tanto é que, como eu disse, eu já fui reeleita para ser presidente novamente. E os meus chefes que gritaram, não que eu revidei com grito, mas eu revidei com palavras expondo a minha opinião e consegui ser respeitada. Quais os pontos positivos e negativos que envolvem o exercício da sua profissão de medicina pediatria? Olha, positivo é sempre, é engrandecedor você ajudar alguém. Ninguém procura um médico quando tá bem, quando tá tudo bem, né? Quando você tá ótima, tá feliz ou não tá doente, você não quer nem ouvir falar de médico ou nem ouvir de hospital. Então, a nossa profissão, ela sempre ela tá lidando 24 horas com a dor, com o sofrimento, com a perda de um ente querido, com a morte. Então, envolve sempre isso, sempre isso. Você ouvir, e para mim não importa dinheiro nenhum, para mim, como eu falei, se todo dia eu for para casa, eu não vou salvar o mundo, eu não vou salvar todas as pessoas, a morte é uma coisa inevitável, né? Todo mundo vai morrer um dia, mas todo dia eu chegar em casa e falei, hoje eu consegui ajudar só um pouquinho uma pessoa, que seja no mundo inteiro, então eu já fiz uma boa ação. E isso assim, você pode ter certeza que a gente dorme todo dia sorrindo. A parte ruim também está ligada a isso, né? Porque a gente todo dia enfrenta a morte, a dor, o sofrimento, e eu não consigo separar isso da minha vida pessoal. Então, toda vez que eu dou um diagnóstico difícil para uma mãe, eu digo seu filho tem um câncer, ou seu filho vai ter que ser internado, e eu estou sofrendo. Vai?
Bom, assim, o áudio continua aqui, depois eu tenho que dar uma editada no áudio. A senhora é professora da UFRN. Como a senhora se vê nessa função e profissão de professora? É uma nova, assim, experiência na minha vida, assim, oficialmente, porque a partir que a gente é médico, a gente recebe muitos alunos também dentro dos hospitais para acompanhar nos ambulatórios. Eu estou como professora oficial, efetiva, concursada de 2 anos para cá. Eu geralmente pego alunos que já estão no 4º ano de medicina. Medicina são 6 anos, então eu já pego aqueles alunos que já são mais médicos do que não, né? E é engrandecedor. Toda vez que a gente vai ter que dar uma aula, a gente tem que estudar muito mais. Toda vez que eu preparo uma prova, eu tenho que estudar muito mais. Então isso é sempre muito bom para mim, porque isso me obriga a estar estudando mais ainda, né? Eu não posso ensinar nada errado, eu não posso ensinar nada pela metade, eu sempre tenho que dizer qual é o último tratamento mais moderno, qual é o protocolo mais adotado no mundo inteiro. Então isso é engrandecedor, porque isso também me obriga a estar sempre atualizada, a ser sempre uma melhor médica, e isso nos rejuvenesce. Então eu tenho hoje 43 anos, mas eu estou diariamente com pessoas de 17, 19 anos, 20 anos, então as brincadeiras, as conversas, final dos módulos, na universidade a gente tem módulos, no curso de medicina, a gente sempre, professor, bora fazer um churrasco, bora fazer uma festinha, bora sair para comer uma pizza. Então isso é muito gostoso, você ter 43 anos e estar numa turma com pessoas de 20 anos, né? Isso é sempre muito gostoso, então eu encaro isso com muita felicidade, essa minha nova missão, digamos, na minha vida de ser professora. A senhora tem ou teve uma mulher na qual se espelha ou espelhou para conduzir sua vida? Eu tive grandes mulheres. A primeira eu já citei, que foi minha tia Olenka Tomé. A segunda, minha mãe, que sempre trabalhou em casa, foi do lar, né? Mas sempre primou muito para que todas as filhas estudassem. Minha mãe não queria que nenhuma filha mulher casasse, ela queria que as filhas estudassem. Vai casar quando tu tiver 40 anos, 50 anos, vai estudar, vai estudar. Eu estudei 9 anos para me formar, que é 6 anos de faculdade, 3 de especialização, e ainda assim minha mãe queria que eu fizesse uma segunda faculdade, uma terceira faculdade, uma 4ª faculdade. Ela sempre vai estudar, vai estudar. Então a minha tia Olenka, a minha mãe, que embora não tenha estudado, mas sempre estimulou as filhas a estudar, e minhas irmãs, que realmente eu sou a caçula, como eu falei. Eu considero minhas 3 irmãs exemplos de mulheres, de esposas, de filhas, de irmãs, de mães. Assim, eu tenho realmente todas elas como guerreiras e como minhas ídolas. Deixe uma mensagem para as mulheres, moças, jovens e homens que estão nos assistindo. Eu queria dizer para vocês que hoje é muito fácil, vocês têm muita informação. E vocês têm que usar as informações, vocês têm que usar o mundo que hoje vocês têm, que é esse mundo digital, que eu não tive, a favor de vocês. Vocês só têm que pegar deles as coisas boas. Então, como eu disse na nossa conversa informal antes, a única coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento, o seu estudo. Então, eu espero que todos vocês jovens sempre briguem, lutem para estudar, Porque quando a gente estuda, a gente consegue enfrentar o mundo, enfrentar homens, os homens conseguem enfrentar mulheres más, porque existem também, né? E o nosso sonho não tem limite. Nós somos o que nós queremos ser. Dificuldades sempre existirão, para todos. Não existe vida fácil. Eu digo para minhas filhas e repito para vocês, o caminho certo é o caminho mais difícil. É sempre o caminho mais difícil, fazer a coisa certa. O caminho errado, o caminho da droga, o caminho da bebida, o caminho de engravidar muito cedo, é o caminho fácil, mas não quer dizer que seja o melhor. O caminho certo é mais difícil, mas sempre no final dele você vai falar, e realmente eu escolhi a melhor coisa. Eu fui para o caminho certo e hoje eu sou feliz. Então, é isso que eu digo. Escolham o caminho certo, embora ele seja mais difícil.
Ótimo, obrigada. Obrigada, meninas. Eu costumo falar um pouquinho demais. Acho que a senhora falou pouco.